Corte do Tribunal Superior Eleitoral está sob novo comando. O ministro Ricardo Lewandowski assumiu o posto deixado pelo ministro Aires Brito. Logo que tomou posse, o novo presidente do TSE defendeu a liberdade do voto e prometeu combater com rigor a prática de ilegalidades. A cerimônia de posse do novo presidente da vice do Tribunal Superior Eleitoral foi muito prestigiada. Contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Gilmar Mendes, os presidentes do Senado, José Sarney, e da Câmara, Michel Temer. O ministro Aires Brito, que deixa a corte após 2 anos de mandato, foi o primeiro a falar. Ele entregou o posto a Ricardo Lewandowski, dizendo que o cargo ficará em boas mãos. A Justiça Eleitoral brasileira ficará em excelentes mãos. Prosseguirá como o ramo do Poder Judiciário que mais imediatamente serve à democracia representativa, porque especificamente voltada para a observância da ética na política e para a legitimidade na investidura dos cargos de representação de toda a população brasileira. Legitimidade pelo respeito às normas da competição eleitoral. Sabido que a legitimidade do voto, se é necessária, não chega a ser bastante em si. Não é suficiente, por lhe ser connatural o componente jurídico formal, que no fundo é o devido respeito ao luminoso princípio da moralidade. Em seguida, foi a vez de Lewandowski prestar seu compromisso de posse no cargo de presidente da Corte. Num curto discurso, falou da Grécia Antiga para lembrar o surgimento da democracia. O ideal democrático de igualdade de todos perante a lei e de ampla participação dos cidadãos na gestão da coisa pública, desenvolvida pelos antigos gregos, permaneceu imutável em sua essência até os dias atuais. Mas a esses valores, depois de uma longa evolução histórica, agregaram-se outros, com destaque para aqueles revelados nas múltiplas dimensões dos direitos fundamentais. Disse ainda que vai comandar a mais alta instância eleitoral do país com máximo rigor contra ilegalidades. A Justiça Eleitoral conta também para fazer prevalecer a livre manifestação da vontade dos eleitores com um arsenal de medidas legais, das quais não hesitará a fazer uso com o máximo rigor, em especial para coibir o financiamento ilegal de campanhas, a propaganda eleitoral indevida, o abuso do poder político ou econômico, a captação ilícita de sufrágio e as condutas vedadas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos. Mas, embora a semelhança da deusa Têmis esteja a Justiça Eleitoral sempre pronta a brandir a espada para reequilibrar os pratos da balança que sustenta em suas mãos, ela não estimulará a esterilizante judicialização da política, deixando que seus atores, conquanto não desbordem os lindes da legalidade, resolvam as respectivas disputas na arena que lhes é própria, de modo a permitir que a tenra planta da democracia, semeada pelos constituintes de 1988, possa encontrar forças em suas próprias raízes. Nascido no Rio de Janeiro, o ministro de 61 anos é especializado em direito público e passou a maior parte de sua vida em São Paulo. É ministro do Supremo Tribunal Federal desde março de 2006 e do Tribunal Superior Eleitoral, no qual ingressou em junho de 2006 como substituto. Já a vice-presidente, a ministra Carmen Lúcia, nasceu em Montes Claros, Minas Gerais. É mestre em Direito Constitucional. Chegou ao STF em junho de 2006. Tornou-se ministra substituta do TSE em abril de 2008 e efetiva em novembro de 2009. Declaro aceitar o cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleita, e prometo bem e fielmente cumprir os deveres e atribuições respectivas em harmonia com a Constituição e as leis da República. O novo presidente do TSE vai presidir o tribunal pelos próximos 2 anos, período que inclui as eleições de outubro. Um dos compromissos será com o exercício do voto, que, segundo Lewandowski, deve ser de acordo com a vontade do eleitor, livre de pressões. A missão fundamental que a nossa Constituição comete à Justiça Eleitoral
é a de garantir que a vontade popular possa expressar-se de forma mais livre possível. Não cabe a esta justiça especializada protagonizar o processo eleitoral, cumprindo-lhe, ao revés, criar condições para que ele transcorra em um clima de festa cívica, de congraçamento popular, no qual prevaleça, antes de tudo, o debate em torno de ideias, programas e projetos, assim como velar para que se sagrem vencedores no pleito vindouro, tal como preconizavam os antigos atenienses há cerca de 2.500 anos atrás, os mais aptos a servir o Estado, ou seja, aqueles que se destaquem por sua reputação ilibada e pela capacidade de servir ao bem comum, independentemente da condição social que ostentem. Muito obrigado. Sou Marcelo Júnior Monteiro, tenho 29 anos, moro em Brasília, sou cantor e compositor. Trabalho com política municipalista também, uma coisa que me ajuda a crescer como pessoa, como cidadão. Paralelo a isso, tenho a música, que é uma coisa que me transforma de verdade, que me ajuda. Eu adoro fazer isso, não me vejo sem. Se a minha arte é o meu canto, o meu voto é a minha voz, não deixo de votar. Na minha casa todo mundo vota. Na verdade a gente acredita muito na questão da cidadania, na democracia, isso é um direito nosso adquirido e eu não vejo por que não votar. A eleição, por coincidência, a primeira que eu tinha direito a votar já foi quando eu estava completando os 18. Então eu nem hesitei, não pensei duas vezes, fui lá e votei. É a nossa chance de escolher, a nossa chance de fazer valer, não deixo de votar. Eu gosto de votar, assim, porque na verdade é o nosso direito, né? E é uma forma da gente contribuir com o que a gente acredita com aquele representante. É a nossa chance de escolher, a nossa chance de fazer valer, não deixo de votar. Veja a seguir, Centro Cultural da Justiça Eleitoral preserva acervos sobre a memória da democracia brasileira.